Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de fazer uma live super legal no Instagram da editora Gente com a Roseli e a gente falou um pouquinho sobre dicas de organização e produtividade durante a quarentena. Espero que vocês gostem. Tchau! Boa tarde, pessoal. Delícia estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom mesmo. E aí, vocês já sabem a nossa convidada de hoje? É Thaís Godinho. Essa mulher sabe tudo. Vocês vão adorar, adorar a live dela. Vai mudar da água para o vinho. E depois sigam ela, porque ela é maravilhosa. Desde o primeiro livro que ela fez com a gente aprendeu muito, muito. Amanda, Escola de Heroínas, olha que coisa linda. Karina Pessoa, organizer. Graciana, que delícia. Ana Luísa, muito bacana mesmo. Delícia estar aqui com vocês, viu? Com essa nossa convidada hiper especial. Segunda-feira, o que vocês fizeram do sábado e domingo, gente? O que vocês leram? Conta para mim. O que vocês fizeram culturalmente? Porque a gente está podendo fazer um monte de coisas, né? A gente tem que se manter em casa, mas em casa dá para fazer um monte de coisa. Quem pode ficar em casa, né? Porque também tem um monte de gente que não pode ficar em casa. Mas contem para mim, o que vocês estão fazendo para a parte de aprendizado de vocês? Ah, GTD do David Allen, muito bem. Muito, monge executivo, olha aí que legal. Muito legal. Vocês têm que fazer coisas. Vocês fizeram flow. Que legal, Daniele. Muito legal. Puxa vida, viu? Fico muito contente, viu? Olha aí que vocês estão fazendo coisa diferente. E acho que é bem legal, viu? É, fazer essa de descobrir coisas, não é não? Saúde plena, tomou sol, delícia. Thaís Godinho, querida, Tudo bem, Roseli? brigadíssima, viu? Mulher Imagina. maravilhosa, mudou um monte de vidas, organizando. Puxa vida, viu? Eu tenho muito orgulho dos seus livros lá dentro da editora, viu? Muito orgulho mesmo. Obrigada, Roseli, pelo convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você e com todo esse pessoal lindo que está aqui. Eu já estou vendo o pessoal compartilhando o que eles estão aprontando aí, né, na quarentena, o que eles estão lendo. Muito legal. Obrigada É. mesmo pela oportunidade. Tem uma pessoa aí que falou do David Allen. Você é a representante do David aqui no Brasil, não é? É, o pessoal da Call Daniel, né, eu trabalho junto com eles. Então, com o maior prazer, adoro mesmo. Ah, tudo que fala sobre produtividade, organização, aperfeiçoamento, né, para mim é muito enriquecedor. Eu também tenho aproveitado bastante aqui a quarentena para estudar e ler muito, muito, muito. É verdade. Não, e eu acho que a quarentena ela veio para mudar um monte de coisas, não é não, Thaís? Nossa, com certeza. E eu acho que essa coisa eh, foi incrível, porque logo eu estou há 10 semanas, a editora toda está há 10 semanas dentro de casa. E quando ela teve a notícia, a gente foi fácil decidir vir para casa, né? Porque Aham. todo mundo veio para casa. E é curioso porque, como sobra tempo, então, acho que na segunda semana, eu fiquei pensando, vou fazer uma. Vou ajeitar um espaço para mim, porque até então eu não tinha o meu espaço. É. E aí começa essa coisa de, vou organizar uma coisa aqui, vou organizar outra coisa lá. Quando você vê, saiu um caminhão de doação aqui, sabe? Um caminhão inteiro. Aí eu falei, pelo amor de Deus, porque fazia tanto tempo que eu não parava em casa, sabe, Thaís?
Fazia muito tempo, muito. Muita gente tem me falado isso, sabia, Roseli? Que tá vendo agora é uma oportunidade de passar mais tempo em casa, assim. Eu não quero ser dessas pessoas que ficam vendo, tipo assim, é uma oportunidade. Claro que é uma oportunidade. A gente não tá aqui dizendo que não tem vários problemas acontecendo, que não é um cenário problemático mundial, muito triste. Mas, de modo geral, o que eu tenho recebido muito, assim, de feedback das pessoas é que muitas pessoas que viajavam muito a trabalho, pessoas que trabalhavam demais, faziam muita hora extra, sempre estavam indo para lá e para cá, pessoas que trabalham com eventos, né? Como no caso de vocês, na editora, tudo. Então, tá tendo a oportunidade não só de trabalhar em casa, mas de ficar mais em casa. E quando a gente fica mais em casa, não é nem apenas a questão do tempo, que é maravilhosa, então a gente consegue regularizar ou tentar pelo menos o nosso sono, porque a gente pelo menos tem controle um pouco mais sobre esse horário. Não que a gente consiga, né? Esses já são outros 500, né? Porque o pessoal também tem outras questões. Mas a gente consegue ter mais controle sobre isso, né? E o que eu tenho recebido bastante de feedback das pessoas é: agora eu tô percebendo quais são os problemas e as coisas boas da minha casa. Então, assim, o problema eu não tinha um home office, eu preciso agora de um cantinho para eu me organizar. Ou então que bom que eu tinha já um espaço com uma mesa de trabalho, tudo porque eu estou usando bastante agora. Então, o que eu vejo, Roseli, é que o pessoal está ressignificando mais a própria casa, sabe? Tá vendo que é um lugar que, acima de ser a proteção, é um refúgio mesmo, e que tem que ser um bom lugar de viver e conviver, né? Porque a gente está. Algumas pessoas moram sozinhas, mas muitas moram com outras pessoas, com os pais ou com o cônjuge, a família. E é uma oportunidade mesmo assim de pensar e repensar esses relacionamentos, repensar e repensar os ambientes. E como você falou, muita gente está aproveitando para separar coisas para doação, o que é maravilhoso. A gente sempre tem a oportunidade de abrir espaço para o novo na nossa vida, na nossa casa, mas também ajudar outras pessoas, né? Que é um momento de se ajudar. E até não apenas doando coisas, mas doando conhecimento, né? Como, por exemplo, vocês fazendo essa série de lives, têm acompanhado, maravilhosa. Então, parabéns pela iniciativa, porque isso é muito legal mesmo. Verdade, né? Você também está fazendo um trabalho maravilhoso que eu tenho acompanhado. A gente tem que fazer, né? Eu vejo assim meio que como uma forma de contribuir com o mundo de alguma maneira, porque eu fiz essa transição para trabalhar com o mundo online há algum tempo e eu vejo que tem muitas pessoas que estão nesse momento. Então eu tenho tentado trazer dicas para você conseguir conviver melhor na sua casa, para você conseguir organizar melhor a sua rotina de trabalho e não se sentir sobrecarregado, porque tem uma questão muito pontual de produtividade que eu tenho falado bastante, que é a questão do looping, Roseli, que é o O que é? looping todo dia. Sabe o filme lá do Dia da Marmota? Todo dia o mesmo dia. Todo dia o mesmo dia. Então o looping você acorda, você vai trabalhar, você passa o dia inteiro fazendo essas coisas e volta para a cama, parece que você viveu o mesmo dia de novo. Então a gente tem que fazer coisas no nosso dia a dia para evitar essa sensação de looping, porque ela é muito ruim. Então, assim, tem várias coisinhas que você pode fazer ao longo do seu dia para você ir formatando a sua rotina, tentando quebrar os dias da semana. Então, assim, por mais que você trabalhe em casa e tenha uma flexibilidade de horário, eu, pelo menos para mim, se é domingo, se é terça, eu tô lá respondendo e-mail, eu tô fazendo minhas coisas, né? Mas eu gosto de ter alguns temas ao longo da semana, assim, para eu conseguir quebrar esse loop. Então, por exemplo, o domingo para mim é um dia muito importante de fazer atividades para renovar o espírito, sabe? Então eu faço meus planejamentos da semana, do mês, todas as atividades de planejamento assim eu faço no domingo. É um dia que eu tiro para me cuidar mais, para fazer leituras bem inspiradoras para mim, porque assim eu sei, é domingo, que bom, esse é o diferencial entre domingo e a terça-feira, por mais que eu faça coisas de trabalho. Então, você ter, assim, essas pequenas quebras de rotina no seu dia a dia, mesmo trabalhando em casa, ajuda bastante a quebrar essa sensação de looping. Porque senão fica muito desesperador. Parece que a gente está vivendo o mesmo dia todos os dias, né? Nossa, você falou do Dia da Marmota. Aquele filme, ele é muito bom, mas ele é muito desesperador porque a gente se vê nele, né? Sim, sim. Agora, E... Oi, fala. o que mais que você faz? Eu nunca imaginei fazer no domingo planejamento, nunca imaginei. Porque domingo, sabe quando você tira aquele dia de vagabundo mesmo, que você, É eu ótimo também. recebo os filhos em casa, né?
Não necessariamente precisa ser no domingo, você pode fazer na sexta-feira, por exemplo. É mais assim, a ideia de você ter um dia, como Ah, eu posso mas dizer, muito legal. você ter dias que você quebre essa rotina para não ficar tudo igual. Então, assim, eu gosto de escolher um dia da semana para fazer faxina em casa, então eu vou fazer sempre no sábado, por exemplo, porque eu sei que sábado é isso, eu quebro ali a minha rotina. Porque a gente está vivendo num momento que a gente tem basicamente só um contexto, que é estar em casa. Estar em casa. Então, assim, tanto trabalhando quanto convivendo com a família. Então, muitas vezes eu termino de responder meus e-mails, eu vou para a cozinha lavar a louça e fazer comida e dou um beijo no meu filho e volto. Então, a gente está vivendo nesse mesmo contexto sempre. Eu acho que é importante, então, a gente tentar trazer essas coisas para quebrar um pouquinho a rotina dos dias, seja o dia que for. Se for fazer o planejamento, pode ser na quinta, na sexta, o dia que você preferir mesmo, não precisa ser Legal. necessariamente domingo. Mas você ter essas quebras de rotina. E eu acho que uma outra coisa que também ajuda é você identificar diferentes contextos na sua rotina em casa, no sentido de que qual o melhor horário do dia eu costumo ter uma energia mais descansada para fazer atividades de concentração, por exemplo. Para mim é de manhã. Então, quando eu acordo, eu tô com a cabeça levemente descansada, porque eu vim de uma noite de sono. Então, eu consigo escrever, eu consigo revisar material, consigo estudar algum texto que seja mais complicadinho, assim, que esteja alguma coisa mais técnica. E na parte da tarde, eu já prefiro me abrir para o mundo. E aí fazer as lives, as reuniões, gravar aulas, gravar vídeos, fazer telefonemas, né, que eu precisar. Então, é você identificar ao longo do seu dia como que a sua energia oscila, porque ela oscila ao longo do dia, né? E aí isso é muito importante, porque quando a gente fala em produtividade, a gente associa muito a gestão do tempo, mas na verdade é muito a gestão de energia, como a gente está, a nossa energia oscilando ao longo do dia. E para algumas pessoas varia muito. Às vezes dentro da própria casa varia, né? Então o marido gosta mais de trabalhar à noite, a esposa gosta de trabalhar de manhã. Então, assim, tem que ir equilibrando, mas não tem outro jeito, porque o bom, né, de poder fazer isso em casa é você poder se observar mais e tentar fazer um horário que seja mais gentil com o seu corpo também, né, com a sua mente. Legal. Diz para mim, teve muita gente que teve que voltar para casa, fazer home office, mas como é que a gente sabe, como é que a gente aprende a trabalhar com eficiência de longe e, e manter a sanidade? Porque às vezes veio o filho junto, né? Então o filho É. também está 24 horas. É, como é que a gente pode conquistar essa tranquilidade de volta é, dentro desse caos que se instalou? Porque aprender a trabalhar à distância, aprender a trabalhar com um monte de gente, porque quem tem criança teve que incluir criança, né? É, e ter que aprender a administrar isso, porque Sim, não, não dá para sumir com a criança, né? claro. E tem essa questão, porque mesmo quando você tem filhos, você tem a tranquilidade de deixá-los na escola ou com alguma É, pessoa enquanto você está no escritório trabalhando, ou mesmo em casa trabalhando. E agora, nessa situação que a gente está vivendo, não tem essa possibilidade, eles ficam aqui com a gente, né? é, Então, uma coisa que eu também estou há bastante tempo já em quarentena, Roseli, e eu tenho feito aqui, eu tenho um filho de 10 anos, né, para quem não sabe. O que eu tenho feito é tentar deixá-lo ocupado, mas também sem sobrecarregá-lo, né? Então, assim, ele tem as aulas da escola, e aí eu aproveito quando ele está durante as aulas, eu fico por perto, porque às vezes ele precisa de um suporte com computador, tudo, mas eu aproveito para fazer algumas atividades que demandem mais concentração. Por sorte, é no meu melhor horário também, é de manhã que ele tem aula, então eu consigo também fazer minhas atividades de concentração pela manhã. Mas é assim, alinhar expectativas, porque você não vai conseguir fazer a mesma quantidade de coisas que você fazia quando seus filhos não estavam ali junto com é. você. Então, quando é o intervalo dele, eu também aproveitava para parar e de repente fazer um lanchinho para ele, eu mesma fazia um lanchinho. Então, assim, é uma dinâmica diferente. E aí na parte da tarde, que ele não tinha aula, daí o meu marido, né, que podia ficar mais com ele, eu conseguia fazer outras atividades. Então, depende muito da estrutura familiar de cada um, claro. Mas assim, eu acho que é essencialmente alinhar as expectativas, porque a gente não vai conseguir ter a mesma quantidade de coisas, a mesma dedicação de antes, não é igual.
E é muito importante, né, o papel das empresas nesse momento de entenderem isso também com os pais. Por outro lado, isso é muito bom porque a gente passa a envolver mais os filhos nas atividades. Então, o meu filho, ele, como nunca, ele está envolvido no meu trabalho agora, porque ele pergunta: o que eu estou fazendo? Então, às vezes eu estou aqui fazendo alguma atividade e ele fica no escritório comigo ou desenhando ou fazendo alguma outra coisa e a gente fica conversando. Então, é muito gostoso nesse sentido. Eu sou uma pessoa que sempre procura ver o lado bom de tudo, sabe? Então, nesse caso, para mim está sendo muito legal. E a outra coisa que eu acho que pode ajudar, são duas coisas que eu queria falar, na verdade. Uma é com relação à quantidade de atividades para fazer. Eu penso que é legal que para todas as atividades que a gente tem que fazer todos os dias, que a gente estabeleça um mínimo viável diário, assim, sabe? Aquilo que a gente tem que fazer todos os dias, não importa o que aconteça. Então, seja em casa, seja com a família, seja no trabalho. Então, você vai ter dias melhores que outros. Tem dias que você vai estar super produtiva, que você vai fazer um montão de coisas, né? Vai conseguir aproveitar bem o seu tempo. E tem dias que você vai estar mais borocochô, tem dias que as coisas não andam, que tem muito incêndio para apagar. Normal, normal, tá? Então, assim, qual que é aquele mínimo que você tem que fazer todos os dias, independente de qualquer coisa? E é o mínimo mesmo, não é para virar uma lista de desejos e colocar um monte de coisas que você gostaria que fossem ideais, mas são irreais, né? Essa é a primeira dica que eu acho que já ajuda bastante. E a segunda dica é a questão da curadoria das informações, Roseli. Porque assim, se deixar, no começo da quarentena, eu ficava o dia inteiro lendo notícias, porque eu estava querendo saber tudo o que estava acontecendo, né? Queria que alguém me falasse quando que isso ia acabar, alguém chegasse com alguma solução. E aí eu fui entendendo aos poucos que isso estava me gerando uma ansiedade. Então, o que eu fiz? Eu estabeleci um horário que para mim seria melhor para ler as notícias. Eu tentei fazer isso de noite, não funcionou, porque daí de noite eu ficava pensando e até prejudicava o meu sono. Então eu comecei a fazer isso de manhã, antes de começar a trabalhar, eu lia todas as notícias do dia anterior. Isso foi muito bom, porque eu voltei a assinar jornal, então eu comecei a ler assim, a notícia completa, sabe? Porque quando a gente fica o dia inteiro lendo, fica vindo, né, uma pílula aqui, uma pílula ali, a gente vai ficando muita informação. Então, já tinha concluído o ciclo do dia, eu recebia a notícia completa, lia, já me informava e estava tudo bem. Ao longo do dia, se alguma coisa urgente acontecesse, o meu marido me falava, alguma amiga me mandava no WhatsApp a notícia, eu ficava sabendo de alguma maneira. Mas eu não precisava ficar naquele ciclo constante de verificação de informações. E eu acho que isso influencia isso que eu estou falando, não só para notícias, mas para notificações nas redes sociais de modo geral. Eu sei que como a gente está agora no momento que está todo mundo confinado, dá mais vontade de falar com as pessoas, dá mais vontade de conversar com a família, né, pelas redes sociais, todo mundo. Ok, mas a gente tem que tomar cuidado também para isso não sobrecarregar muito a gente. Porque a gente fica só conversando com todo mundo e aí acaba não percebendo que não está dedicando tempo para as outras coisas importantes também. Né? E recebendo muita notificação, por exemplo, toda vez que você entra no Facebook, ou aqui no Insta, ou no Twitter, em qualquer rede social, é muita informação. Né? E isso acaba ocupando espaço mental sem a gente perceber. Então, também restringir um pouquinho. Eu, por exemplo, eu mantenho as notificações desligadas. Eu sei que isso não vale para todo mundo, não é todo mundo que se sente confortável com isso, mas para mim faz muita diferença em termos de paz mental, sabe? Porque daí eu tenho momentos do meu dia que eu dou uma olhadinha nas redes sociais. Então, entre uma atividade e outra, ou depois de almoçar, eu dou uma navegada pelo Instagram aqui. Então, para mim funciona muito bem. Eu consigo acompanhar as atualizações das pessoas, consigo ver o que está acontecendo, até porque faz parte do meu trabalho, mas eu não fico totalmente refém da notificação no celular, sabe? Assim, isso tem feito muita diferença para a minha qualidade mental nesse momento. Tá. É curioso, né? Ontem eu recebi, não, no sábado à noite eu recebi um, um WhatsApp de um autor. E ele falando assim, agora que a gente está em quarentena, eu não sei mais quando é sábado, quando é domingo. E me enviou uma solicitação que era uma demanda de marketing da editora. Aí eu tinha que repassar isso, mas eu fiquei pensando, eu não vou repassar. Eu vou ficar com isso na cabeça e vou deixar. Eu tenho um WhatsApp lá que é eu mesma. Eu guardo no eu mesma, sabe? E aí, sim, ótimo.
e na segunda-feira eu lembro, só para não esquecer. Aí mas essa conectividade 24 horas pode desencadear vários processos, né? Estressante, é, é, um esgotamento mental, né? Porque você fica o tempo todo ligada no WhatsApp, o WhatsApp não para mais, né? É, O WhatsApp veio para a gente fazer a gente trabalhar 24 horas, né? Como é é. que é isso? É isso que você acabou de falar? Desliga as notificações. O que mais que eu posso fazer? Desligar as notificações e olhar em períodos específicos do dia já ajuda bastante. Claro que depende muito da natureza do trabalho de cada um, né, Roseli? Então, algumas pessoas trabalham com atendimento pelo WhatsApp, então isso não se aplica a elas nesse caso. Mas também estabelecer alguns limites. Então, por exemplo, você pode dizer assim: olha, eu respondo mensagens de trabalho no WhatsApp só até às 20 horas. Depois disso, eu uso o WhatsApp só para minha família. Você pode me mandar quantas mensagens você quiser, mas eu só vou responder no dia seguinte. Então, sempre comunicar também esses limites, caso sejam possíveis, né, de serem feitos. Outra coisa que eu gosto de fazer também, às vezes, para mim, é mais cômodo responder de noite ou responder no final de semana. Eu procuro não fazer isso para não gerar uma pressão e uma ansiedade em outras pessoas, porque cada um lida de uma maneira. Mas o que eu costumo fazer é, quando eu mando uma mensagem, por exemplo, no sábado, eu falo assim: olha, eu estou mandando essa mensagem porque agora é o horário mais cômodo para mim, mas não se sinta obrigado a responder agora, pode me responder na segunda. Então, eu acho que isso é uma maneira legal de fazer e até você pode colocar no seu e-mail também. Ainda no e-mail tem uma coisa mais fácil que é o agendamento de mensagens. Então, seja a ferramenta que você usar, você pode agendar mensagens. Então, por mais que você tire o seu domingo de manhã para responder mensagens de trabalho, porque para você isso foi mais cômodo, você pode agendar para as mensagens irem só no outro dia de manhã, por exemplo, na segunda. Eu acho que isso é bem interessante, porque daí porque é uma comunicação. Então, a comunicação ela não é só a sua emissão, é quando a pessoa recebe também. Então, se você tiver essa questão e quiser se preocupar com isso, você pode agendar para a mensagem ir num horário mais adequado, sabe? Mesmo que você esteja trabalhando num horário diferente do pessoal, você pode agendar para receber no horário que a pessoa vai estar online, sabe? Legal. Conta para mim. Tem gente que fica de pijama o dia inteiro. Já sei o que você vai me perguntar se vale a pena. Olha, para mim assim, eu faço de tudo para quebrar o looping, como eu te falei. Então, ficar de pijama não quebra o looping. O que a gente tem que pensar é, a gente fica de pijama porque é confortável. Então, busque roupas confortáveis de ficar em casa. Basicamente isso. Não tem problema você trabalhar de calça de moletom, mas não trabalhe com a calça do pijama. Não porque seja proibido, se você quiser trabalhar, pode, mas fica de olho no efeito que esse looping está causando no seu dia a dia. Porque o que eu tenho observado na minha vida e com outras pessoas que eu tenho conversado é que esse efeito do looping é o pior de todos. Então, quando você acorda e você troca de roupa que seja uma roupa igual ao seu pijama, mas é outra roupa, né, que não foi aquela que você dormiu, isso te dá aquela sensação do tipo, é um novo dia, né, me troquei e tudo mais. Então, ajuda. Não que seja errado trabalhar de pijama, acho que não tem regra para isso, mas é que a gente está vivendo uma situação extrema que, como você falou, tem pessoas que estão há mais de 2 meses em casa. E chega uma hora que a gente começa a ficar meio de saco cheio, não tem jeito. E aí, se a gente não quebrar esse looping, né, é complicado, porque daí a gente vai aumentando essa sensação de confinamento, mesmo sem perceber. É verdade. Tem que buscar roupa confortável, só isso. Que Você tem a sabe, mesma sensação do pijama, só que não é pijama. Não porque o pijama seja errado, mas para você quebrar esse looping. você sabe que eu estava, semana passada, toda manhã, eu dei uma imersão que eu dou sobre livros, né? Uhum. E, e foi curioso, porque eu levantei normal, meu marido me alertou, Rô, tá sem internet. Ai, puxa. Aí eu falei, eu tinha posto uma roupinha toda confortável, só aqui arrumadinho, né? Aí toca sair correndo e tem que pegar dois computadores, o celular, a conexão para ir para a editora, né? E Uhum. eu moro na Granja Viana e a editora fica a 25 quilômetros daqui. Mas eu dei risada, eu falei, isso que dá, né?
porque fica muito confortável em casa, né? É, Não dá uma pra... coisa, uma coisa que a gente fez aqui, não sei se a sua pergunta seria mais voltada para isso, mas a gente colocou dois planos de internet em casa para evitar. Então, dois planos de operadoras diferentes, pelo menos por esse tempo, assim, para a gente garantir que tenha sempre. A gente não pode ficar sem internet, né? Então, a Nossa, gente tem. então você pegou dois planos, É, um com a sim. Claro e uma com a Vivo, por exemplo, e é isso? Exatamente isso. Sim, não, não foi a gente colocou um net e o da TIM. Que daí a gente fica com duas internets em casa. É até bom, porque às vezes quando eu tô, por exemplo, eu tô aqui na live e meu filho tá lá fazendo alguma outra coisa, ele usa outra internet para não correr o risco de cair. E já aconteceu da gente ficar sem internet aqui, e daí foi por isso que a gente quis colocar um outro plano, sabe? Para isso não acontecer mais. Então é uma dica que eu tenho dado pro pessoal que realmente não pode ficar desconectado. Pode ser uma boa, é um investimento que você faz, mas que eu acho que vale a pena, em detrimento de todos os outros gastos que você não está tendo no seu dia a dia, né? Talvez valha a pena ter um outro plano de internet para você ter essa redundância, assim. Deixa eu te perguntar, que técnicas que podem facilitar o fluxo do nosso trabalho em época de home office? Ah, muitas técnicas. Vamos lá, então. É muito importante que você tenha suas informações organizadas. O que significa você ter suas informações organizadas? Um lugar onde você vai consultar tudo aquilo que você precisa fazer. Então, algumas pessoas gostam de usar um bullet journal, que é aquele caderninho onde você vai anotando as suas tarefas diariamente. Tem pessoas que preferem usar agenda mesmo de papel ou um caderninho tradicional, aquele caderninho de reunião que todo mundo escreve, né? E aí, quando vai na reunião e usa para tudo, você pode usar também, ou planner, enfim, tem muitas ferramentas em papel. E ferramentas no digital também, tem várias que permitem que você gerencie listas de afazeres e tudo mais. É muito importante que você tenha boas ferramentas que te deem suporte para você organizar essas informações. São duas que eu sempre recomendo, né? Que você tenha uma agenda muito boa, que é uma agenda que seja confiável para você gerenciar aquilo que você tem que fazer ou saber naquele dia específico. Então, hoje, segunda-feira, 18 de maio, você abre a sua agenda, tem que estar ali tudo que tem horário para você fazer e tem que estar ali tudo que não tem horário, mas que você tem que fazer ao longo do dia, de qualquer maneira. Isso tem que estar listado lá. Se você olha para a sua agenda e ela está lotada de coisas, você já fica com vontade de voltar para a cama antes do seu dia começar, porque é muita coisa e isso sobrecarrega. Por isso que a gente não usa só a agenda. É importante ter uma outra ferramenta, que daí pode ser uma lista, uma to-do list mesmo que fica em outro lugar, onde você vai colocar tudo aquilo que não tem que ser feito num dia específico, sabe, Roseli? Então, assim, a sua agenda fica uma coisa confiável para o seu dia. E aí, essa lista de afazeres que você faz em outro lugar, pode ser no caderno, pode ser numa ferramenta como Todoist, Trello, tem tantas ferramentas boas, né? Você pode ir listando o que você, ou a própria lista de lembretes do celular, né, que tem, você pode ir listando essas outras coisas que você precisa fazer que não entram numa agenda. Desse modo, você trabalha com as duas, o seu dia inteiro com elas abertas, né? E você vai trabalhando no que está na agenda e no que está na sua lista de afazeres. Para você ter uma ideia, eu tinha hoje aqui, vou contar, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas na minha agenda. 11 coisas na minha agenda. Falta só uma para fazer, que eu vou fazer aqui depois da nossa live. Porque ao longo do dia eu fui fazendo as outras, né? Eu tive outros eventos, eu tive uma aula às 15 horas, eu estou tendo a live agora às 17. E aí eu vou, nesses intervalos, desde a hora que eu comecei a trabalhar de manhã até agora, eu fui fazendo essas outras 10 coisas. E assim vai, né? Falta mais uma que eu vou fazer logo depois da live. E aí eu já fico mais tranquila, porque, por exemplo, quando eu aproveito para fazer. Se eu tenho, uma conta que vence hoje na minha agenda. E aí eu tenho que entrar no internet banking para ver se caiu o débito automático ou para pagar o boleto da conta lá. Enfim. Aproveitando que eu já estou no internet banking, se eu tiver uma lista com tudo que eu tenho que fazer dentro do internet banking, que sejam outras contas da semana, sabe, que ainda vão vencer, ou coisas que não tenham prazo, eu aproveito já que eu estou ali e vou fazendo essas coisas. Então, assim, ao longo do dia você vai trabalhando com essas duas ferramentas em paralelo, porque elas se complementam. Elas não se misturam, elas se complementam, né? Perfeito. Nossa, que bárbaro! É, Porque o Trello é maravilhoso, né? Eu uso o é. Trello. E tem um. Mas agora o pessoal da editora
decidi usar uma outra ferramenta que é do Google, que é Keep, Google Keep. então, e também é bacana. Mas, Sim. assim, eu acho que tem que adotar uma e usar essa uma a exaustão, né? Que seja. No caso de vocês, vocês podem usar a agenda do Google para as reuniões e para coisas que vocês têm que fazer em algum dia especificamente. Então, por exemplo, muitas pessoas me perguntam assim, Thaís, onde eu organizo minhas rotinas, tanto da casa, né, quanto do trabalho? Você tem que ver de acordo com a frequência que você tem que fazer cada coisa. Se você tem que fazer todos os dias, eu não recomendo você colocar na agenda, que sua agenda vai ficar lotada. Eu recomendo você colocar numa ferramenta, por exemplo, o Google Keep, você pode ter uma notinha lá que seja de rotina diária de trabalho, e você lista tudo, ou qualquer outra ferramenta permite que você coloque essa recorrência, né? Agora, se for uma coisa que tem uma frequência maior, tipo uma vez por semana, então toda terça-feira a gente envia um relatório de vendas para o pessoal, alguma Tá. coisa nesse sentido, daí entraria na agenda, porque daí é uma recorrência maior. Então, as rotinas você vai organizando dessa maneira. Fica mais fácil, porque, por exemplo, a rotina diária, geralmente a gente tem muitas coisas que a gente faz. Daí eu dei aquela dica de buscar o mínimo viável todos os dias, né? Você pode ter uma notinha ali no Google Keep, por exemplo, que tenha esse mínimo viável diário que você tem que fazer todos os dias. E você pode ter uma outra do tipo, se der, eu gostaria de fazer isso todos os dias. Sei lá, você coloca lá as coisas que não são obrigatórias, mas que você gostaria de ter, de fazer, né? Isso já te dá uma noção de priorização também. Para você não ficar perdida do tipo, o que eu faço agora? Eu respondo o e-mail da minha chefe ou eu vou meditar, né? O que for mais prioritário para você, mas tem coisas que você não pode deixar de fazer. E aí isso tem que estar registrado em algum lugar para você não ter que ficar lembrando disso na sua cabeça, que senão sua cabeça, além de esquecer, te estressa. E aí a gente não quer ficar estressado nesse momento, a gente quer ficar com a cabeça tranquila, né? Engraçado, eu fico vendo, porque você fala tanto de produtividade, mas eu sempre vejo produtividade, mas nunca vejo da forma como você fala, que é essa coisa da energia, né? Considerando a energia. Sim. E isso é fundamental para a gente, porque a gente precisa estar em equilíbrio o tempo todo. É muito comum a gente, por exemplo, dar um pico no trabalho, a gente esquece do corpo, do físico, do, é muito comum isso, não é não? Sim, sim, Roseli, porque o que acontece? Tem dias que a gente está muito bem. E nesses dias que a gente está muito bem, é quando a gente consegue organizar as coisas a fazer, a gente consegue planejar projetos, a gente consegue responder todo mundo no WhatsApp, a gente está num dia bom. Nem sempre a gente vai estar num dia bom. Então, essas atividades de organização que a gente faz, elas servem justamente para esses dias que a gente não vai estar tão bem, porque a gente já fez isso antes. Agora, o ponto da energia é também esperteza, porque na verdade todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência com relação a isso. Às vezes você tem que fazer um determinado tipo de atividade no trabalho que demanda uma concentração, e se você está bem, você consegue fazer, sei lá, em 40 minutos. Agora, se é aquele dia arrastado, você leva 2 horas e não consegue fazer o negócio direito, e ainda você sabe que poderia ter sido feito melhor. Então, a partir do momento que você se observa e você se conhece, você sabe, olha, se eu tiver feito reunião a manhã inteira, a minha tarde eu não vou estar com uma energia muito legal, logo não vou me programar para fazer algo que demanda uma energia legal nessa parte da tarde. Talvez eu possa antecipar para o dia anterior, para poder estar com uma energia adequada. Então, muito autoconhecimento, autoobservação, para você respeitar o seu corpo, respeitar o seu nível de energia, mas sem deixar que isso vire uma desculpa para você não fazer as coisas, né? Então, assim, você entender como que você funciona e fazer as coisas no melhor horário para você, porque a produtividade não é sobre você fazer mais coisa, é você aproveitar bem o tempo que você tem. Isso inclui você se respeitar. Tem horas que a melhor coisa que você pode fazer é parar 15 minutos e descansar de olho fechado, não precisa dormir, mas é descansar um pouco a cabeça, porque você já está por aqui 10 horas da manhã, já tem um monte de problema acontecendo ali para você resolver. Você tem que descansar um pouquinho para você ficar bem, né? Então, isso é produtividade, é você saber reconhecer que você não está puxando a corda para ela arrebentar. Você tem que dar uma calma, dar uma descansada, daí volta, sabe? Isso é gerenciar a energia. Porque senão o nosso corpo, uma hora, ele não aguenta, dá um burnout, né? É complicado. Começa
a trazer coisas para a própria saúde como um todo. A saúde física mesmo começa a refletir. Você começa a ficar com dor de estômago, às vezes é pressão alta. Então, e ninguém quer isso, né? Nossa, isso que você está falando é tão legal, porque é, é, toda vez, a toda mão a gente tá com a energia lá em cima, ou chega, sei lá, tem dia que o melhor para fazer era nem sair de casa, né? Assim, de tão lento que a gente tá. E eu nunca imaginei que isso era tão considerado dentro dessa energia do dia a dia, da rotina do trabalho, né? Então, Sim. realmente, tem vezes que você faz uma reunião, 15, 20 minutos você resolve tudo. E tem dia que você faz uma reunião que uma hora se arrasta ali, né? É. Num, num, a gente trabalha muito dependendo do autor para, às vezes, uma reunião para a gente definir roteiro, definir que livro que vai acontecer. Tem autor que chega milhão, dá certo tudo, dá certo, porque a gente tem uma obrigação de ver essa parte comercial da história, né? Claro. Então, tem autor que chega lá, tá tudo claro, e tem autor que chega confuso e aí ainda se arrasta e às vezes sai sem saber o livro que tem que fazer, né? É bem É, legal. porque depende de uma série de variáveis, né? Depende, assim, do próprio dia. Então, o próprio dia a pessoa pode ter essa oscilação de energia ao longo do dia, em vários momentos, e é identificando padrões. A gente tem padrões. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que, para fazer qualquer coisa que demande concentração, eu preciso fazer na hora que eu acordo, de manhã. Eu até consigo ler, estudar de noite, assistir aula online, tenho feito curso online pra caramba agora na quarentena. Eu consigo fazer isso de noite, porque é uma coisa mais receptiva, digamos assim. Eu estou assistindo a aula e escrevendo, anotando, lendo. Mas para escrever, para produzir, etc., eu preciso fazer de manhã, porque chega uma hora que a minha cabeça já fechou, sabe? O meu cérebro meio que dá uma morrida, assim, durante um tempo. E aí é o momento que eu sei que para mim, por exemplo, de tarde é o momento que eu fico ali. Porque já aconteceu, por exemplo, de eu precisar fazer alguma atividade nesse sentido de manhã. Aí, como que isso acontece dentro do meu fluxo de trabalho? Eu faço e consigo, em algum momento também essa energia desperta, mas eu fico pensando, poxa, eu perdi a manhã produtiva que eu podia ter tido fazendo outras atividades também, porque agora à tarde eu não vou conseguir fazer de novo essa coisa de lidar com outras pessoas e tudo mais, porque eu tenho um certo nível de energia, porque eu sou uma pessoa introvertida, então eu me recarrego ficando sozinha, né? Ficando na minha e tudo mais. As pessoas extrovertidas são aquelas que acho que estão sofrendo mais agora na quarentena também, porque precisam de reunião, precisam ligar, precisam conversar, precisam o tempo inteiro ficar conversando com as outras, né? Então é isso, é se conhecer e identificar esses padrões ao longo do seu dia, entendendo que, é claro, como a gente convive com outras pessoas, a gente tem que combinar esses padrões com as outras pessoas. Então nem sempre vai ser o melhor horário para todo mundo. Então é claro que de vez em quando eu também tenho que fazer reunião de manhã, eu também tenho que fazer outras coisas fora do meu padrão natural de energia, assim. Mas tá tudo bem, não é... O que constitui uma rotina legal, Roseli, é a consistência, não é a exceção. As exceções acontecem, né? O problema é quando a gente pega a exceção e ela vira rotina. É tipo assim, você tem uma alimentação saudável todos os dias. Não vai ter problema você comer um brownie de chocolate em um dia. O problema é você comer todos os dias, né? É verdade. Infelizmente. Conta para mim, o que fazer em época de quarentena? Assim, A gente ganhou tempo. A gente ganhou tempo de locomoção, né? A gente ganhou tempo de um monte de coisa. E o que você considera, aconselha as pessoas a fazerem com esse tempo que a gente ganhou? legal. Eu venho desenhando há alguns anos um método de organização que eu até expus no meu segundo livro, Casa Organizada, que eu publiquei com vocês, que é um modelo de 5 passos. E o primeiro passo é o destralhar, ou seja, não é possível organizar tralha. E isso vale para todas as áreas da sua vida. Nesse momento da quarentena,
É muito óbvio que a gente vai falar do destralhamento da casa. Você até começou falando sobre isso, que você está aproveitando esse momento para revisar coisas em casa, separou um monte de coisa para doação. Então, isso é muito legal. E acho que só de fazer isso em casa, por mais que talvez a gente não consiga levar agora a doação, ninguém venha buscar por conta da quarentena, mas esse processo de raciocínio, de decisão do que deve sair, já é o que leva mais tempo e você pode fazer. Então, é revisar tudo que você tem mesmo para doar ou para vender, enfim, já vai tomar bastante do seu tempo em casa, né? Mas você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Então, por exemplo, finanças. É um ótimo momento para destralhar finanças, porque você fala quais são as coisas que ainda fazem sentido eu manter. Eu tinha uma assinatura de um clube de milhas de viagens e que eu cancelei, porque assim não faz sentido manter. Eu não sei quando eu vou voltar a fazer viagens e eu tenho um monte de milhas acumuladas lá para quando voltar. Então, esse foi o principal cancelamento que eu fiz, mas as pessoas estão cancelando outras coisas, assim, né, de finanças que às vezes fazem assinatura, às vezes da academia. Por exemplo, meu marido ele faz natação, não tem como ele fazer natação em casa, ele teve que cancelar a academia. Por outro lado, ele fez uma assinatura, contratou um personal trainer para poder treinar em casa. Então, assim, as finanças estão se deslocando, né? Mas é muito importante essa análise. E a mesma coisa vale, então, para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, na sua saúde, existem hábitos que você queria... Por exemplo, a pessoa que sempre quis parar de fumar. Claro, eu não estou aqui fazendo papel para dizer que você já está restrito, tendo ficado indicada, vai ter que tirar outra, vai ter que colocar outras restrições. Mas se tem algo que você gostaria de mudar em termos de hábitos de saúde na sua vida, esse é um bom momento, porque você tem tempo, porque você não tem apenas tempo, mas você consegue dedicar mais atenção e foco para as coisas da sua vida. Então, desde o início da quarentena, eu ainda estou observando o meu sono. O meu sono não está no ideal ainda. Eu estou indo dormir muito mais tarde do que eu gostaria, estou acordando mais tarde do que eu gostaria, porque eu gosto de acordar ali na madrugada. E na quarentena não dá, porque meu filho, eu tenho que ficar com ele de noite, né? Eu quero estar nesse momento com eles também. Então eu tô indo adequando o meu sono. E já faz mais de 60 dias que eu tô em quarentena. Então, assim, só da gente observar as diversas áreas da nossa vida, especialmente na questão da saúde, então sono, alimentação, esse é o momento de olhar para dentro, né? Então, assim, a primeira coisa é destralhar nas diversas áreas, casa, finanças, hábitos nocivos, etc, etc. Mas também olhar para dentro, porque esse é o momento de fazer aquelas coisas que você sempre quis fazer na sua vida. Tipo, eu quero comer de maneira mais saudável. Esse é o momento. Esse é o momento, sabe? Pesquisa receitas, vai aprender a cozinhar. Eu sou uma pessoa, eu não tenho tanto talento assim para cozinha. Eu me viro. Mas eu adoro, eu gosto muito da coisa da criatividade. Então eu adoro pegar receitas e ficar inventando coisas na cozinha. Isso me faz muito bem. E até um hobby que eu desenvolvi para mim, sabe? Que torna o meu dia a dia mais agradável. Então, você tentar, então, trazer para sua vida coisas que você sempre quis. Então, eu sempre quis aprender a me organizar. Esse é o momento, sabe? Eu sempre quis fazer um curso online de, sei lá, aromaterapia. Faça! Esse é o momento de você fazer. Sempre quis aprender a meditar. É o momento de fazer essas coisas que a gente nunca teve tempo antes. Eu tô aproveitando demais. Porque, assim, existe uma frustração sobre tudo aquilo que a gente não consegue fazer. Mas aquilo que a gente não consegue fazer, se não consegue, existe uma máxima budista que fala isso, né, Roseli, que fala assim, se tem solução, não precisa se preocupar. Se não tem solução, não adianta se preocupar também. Então é exatamente isso, você tem que focar nas coisas que você consegue fazer algo a respeito, que você tem controle, que você tem influência. E nesse momento, o que é? Olhar para dentro, né? A sua mente, acima de tudo. A mente é tudo nesse momento. E a mente vai refletir em todos os aspectos da sua vida. Então, faça tudo o que for necessário para sua mente ficar bem. Eu conheço muitas pessoas que começaram a fazer terapia online agora. Nunca fizeram terapia na vida. E estão fazendo agora para garantir que estão bem. Aprendendo a meditar, né? Então, poxa, isso é muito legal. Porque a nossa mente estando bem, a gente fica bem em todas as outras áreas. É verdade. Nossa, bem legal. Quanta coisa bacana que você falou. Você tem curso? Você dá cursos? Você tem curso online? Eu tenho. Hoje, basicamente, o meu trabalho é cuidar dos meus alunos queridos, dos cursos e criar conteúdo diariamente, muito conteúdo, assim, porque eu penso que o que faz diferença no processo da organização é esse estímulo diário. Então, por isso que eu crio conteúdo aqui no Insta, no YouTube, no blog, Telegram, tem um monte de coisa. Vocês encontram tudo isso no meu perfil aqui, viu, gente, no Instagram, no Vida Organizada Oficial. E aí
E aí eu tenho também o curso. Eu tenho um curso regular, Roseli, que acontece ao longo do ano, que chama-se Organize-se em 2020. Aí ele vai melhorando ano após ano, assim, né? A gente vai lançando novas versões. Que a ideia é ser um programa completo ao longo dos meses que os alunos vão passando por diversos processos de organização e tem o meu acompanhamento ali no fórum, né, das aulas e tudo mais. Eu estou na terceira turma esse ano, as inscrições acabaram agora em maio, mas eu pretendo fazer uma nova turma de inverno. Então, quem quiser pode se inscrever na lista de espera. No teu Oi. perfil, tá certo? Isso, tá tudo no meu perfil. Eu tenho um link onde eu centralizo todas essas informações. E, e eu tenho também, essa semana, a gente está fazendo, eu tenho uma amiga que trabalha com Feng Shui e outras questões relacionadas à organização da casa, e a gente tem um curso de organização da casa que está com inscrições abertas essa semana. Ai, que Então, legal! é uma delícia esse assunto, porque assim, se tem uma Quanto coisa. tempo? Como é que é o tempo? Então, o curso ele é online, ele é em formato de módulos, tem 8 módulos, um por semana. Então, o curso ele tem a duração aí de 2 meses, mas você tem acesso durante um ano, pelo menos. A gente está vendo se a gente consegue deixar mais tempo, mas é um módulo por Legal. semana, porque a gente entendeu que nesse momento da quarentena muitas pessoas estão voltadas para a própria casa, né? É. Pelo menos tem me feito muito bem isso. Uma coisa que eu fiz essa semana foi trocar todas as fotos dos porta-retratos, sabe? Assim, eu quero trocar. Foi muito bom, porque tinha um monte de foto. E aí, o que eu Eu quis? tô Eu quis pensando pegar. aqui, meus filhos tudo já 30 e pouco. Deve ter deles de criança ainda. Então, sabe o que eu fiz, Roseli? Eu peguei fotos de momentos engraçados, momentos alegres, assim, e espalhei pela casa. Pendurei na geladeira da cozinha também, coloquei no espelho no quarto, coloquei tudo. Por quê? Para olhar Que bárbaro. fotos felizes, assim. Isso tem sido muito legal. Para estimular a felicidade, porque a gente está passando por tempos muito difíceis, né? A gente não teve ninguém contaminado na família, mas eu já tive, assim, morte de amigos próximos, é bem difícil, né? Então, tudo que a gente puder fazer para a gente ficar bem, acho que é importante que a gente faça, é prioridade nesse momento, né? Verdade, saúde em primeiro lugar. É. Conta para mim, que lição que você gostaria que essa pandemia deixasse para o Brasil, né? Para a população, para as pessoas? Puxa, uau, essa pergunta foi profunda. Eu acho que é muito importante que a gente pense mais no outro, que a gente veja como a gente pode ajudar de diferentes maneiras. Então, assim, vai desde dentro de casa, você olhar para você, se ajudar, você cuidar da sua família, até o seu bairro, apoiar o comércio local. Então, isso é uma coisa que cada vez mais as pessoas têm falado, né? Que como antes, como a gente podia sair, a gente ia para o shopping, a gente ia para outros lugares, e tudo bem, mas o comércio do bairro também é importante, apoiar essas pessoas e viver um modo de vida que seja mais gentil com a gente e com o mundo de modo geral, sabe? De alimentar a paz. Eu acho que é isso, de modo geral. A paz mental, a paz em todos os sentidos. E que eu acho que isso vem muito da compaixão que a gente tem, né, com relação a gente mesmo, a família, ao mundo como um todo. Se todo mundo sempre pensasse no outro, a gente viveria num mundo muito legal, né? É verdade, né? É, a pandemia está mostrando isso, né? Não é só cuidar da gente, né? Tem que cuidar do outro, né? Exatamente, uma pessoa lá foi na China, mas poderia ter sido em qualquer lugar do mundo, né? Uma pessoa lá e espalhou para o mundo inteiro. Isso mostra como a gente, no final das contas, é um mundo só, né? Com aí 7 bilhões de pessoas já que convivem nesse mesmo ecossistema, a gente tem que se cuidar como humanidade. Como humanidade. Tem uma pessoa que ganhou aqui teu livro, Evandro, Ah, Evandro, Evandro B. Matos, ganhou o livro trabalho organizado. Trabalho Organizado. Que legal, parabéns, Evandro. Espero que você goste. Vai adorar, seus livros são ótimos. E aí, Obrigada. eu acho que é isso que o pessoal fez. Então, Vida Organizada Oficial. Eu vou me Isso. inscrever nesse curso aí, hein? Opa, tá bom, vai Quero ser muito fazer esse bem-vinda. curso, viu? Ele Eu, é um curso bem eu bacana descobri mesmo. minha casa, viu?
eu descobri minha casa. É Eu tô... isso, é isso. E assim, a gente vê, né, um cantinho da casa que de repente eu não estava usando antes, eu posso usar para tal coisa agora. Ou então aquelas coisas que estavam ali paradas naquele cantinho, eu quero me livrar daquilo ali, até para abrir espaço, abrir ar, né, para as coisas novas. E repensar a decoração, tem tanta coisa legal para a gente fazer em casa, né? É um lugar mesmo de convivência, assim, é muito legal. Verdade. Eu tô fazendo muitas descobertas nesses dois meses e meio, viu? Uma delas é que eu tenho uma casa aconchegante, muito gostosa e que eu só vi o trabalho, sabe? Então, É. essa pandemia veio para mostrar que é gostoso trabalhar em casa também. Que gostoso, Roseli. E aproveitar esses pequenos prazeres do dia a dia que a casa traz pra gente, né? O cantinho que pega sol, né? Preparar as refeições, né? É muito gostoso mesmo, muito legal. Thaís, super, super obrigada. Eu vou te ver no curso que eu vou E fazer. E tem um monte de fãs seus aqui, né? Eu não tô lendo, mas o que tem de fã, curso, é, é, olha, olha que lindo, curso super completo, envolve sua vida inteira, resignifica o nosso ser. Bárbaro, bárbaro. muito Olha, legal, o pessoal é muito, muito fiel, muito bacana. Obrigada a todo mundo que participou aqui. E, acima de tudo, obrigada a você, Roseli, todo o pessoal da Editora Gente. Vocês são incríveis, assim, vocês realmente refletem a missão, né? Que é cuidar de gente, apostar no desenvolvimento humano. Isso é muito, muito bacana. Parabéns por esse trabalho de vocês, tenho acompanhado as lives e quero chamar os meus seguidores também para acompanharem as lives aqui do pessoal da Editora Gente, seguir aqui o perfil, porque realmente é um trabalho magnífico, com vários autores incríveis, está sendo muito legal acompanhar. Obrigada, viu? legal. Thaís, obrigada por esse trabalho maravilhoso que você faz aí com todo mundo, viu? Beijo grande no coração. Um beijo, tchau, boa tarde. Tchau, gente. Beijo. Gente, vamos todo mundo se inscrever nesse curso aí, hein? Eu vou estar lá. Olha, delícia. Espero que vocês estejam super, super bem. Fiquem bem, estudem, aproveitem, aproveitem as dicas de organização. Eu tirei um caminhão de coisas para doação aqui em casa. Vale a pena, não é? Beijo grande para vocês, viu? Vou deixar a live salva. Beijo.